Bom, gente, o Old Boy, ele se trata de uma adaptação, certo? A obra que ele se inspira e bebe muito é o mangá japonês, eu trouxe aqui, caso alguém queira dar uma olhadinha, publicado na década de 90, entre 94 e 96, né? E assim, o diretor do filme também é um dos roteiristas, né? Então, o que é que ele fez? No processo de adaptação, pelo fato do mangá ser muito extenso, são 8 volumes, ele condensou alguns personagens em um só, né? Tem personagens no mangá que não aparecem no filme. Por exemplo, quando eles visitam a escola, aparece a figura da professora deles, na época, no filme não aparece, no mangá tem. E as características desses personagens são incorporadas nos outros personagens, né? A professora, vou passando aqui, quem quiser dar uma olhadinha, ela está muito presente no amigo dele também, o que faleceu, né? Que foi morto na Lan House lá. E o diretor, ele condensa muito e ele dá muito mais profundidade do que no mangá, né? Porque apesar de ser uma adaptação, o filme foge muito do quadrinho, né? No mangá, ele é bem mais leve. Por exemplo, a Mido, ela não é filha do Desu, né? Ele só tem um relacionamento, mas ela não é filha. Foi o diretor que mudou isso pro filme. O vilão também não tem essa mesma profundidade que teve esse, que ele tinha um caso com a irmã. Então foi o diretor que modificou isso para o filme. O personagem mesmo, como se trata de um quadrinho japonês, os nomes próprios são diferentes. Então, mesmo protagonista, o nome não é o mesmo. No quadrinho, o tempo de prisão dele também é bem menor. Ele passa, bem menor não, assim, é menor, é 10 anos. Aqui no filme é 15. E o personagem é completamente diferente, assim. O que ele pega do filme é a questão de ser preso, sem saber porquê, durante um certo período. E quando ele é liberto, ele vai atrás de descobrir porquê e se vingar das pessoas que causaram isso a ele, né? Em termos da produção do filme, ele faz parte de uma trilogia, que é conhecida como a trilogia da vingança, apesar dos 3 filmes não serem complementação um do outro, né? O primeiro filme não antecede esse, em termos de história, e nem o terceiro filme é a continuação desse, né? Então a única coisa em comum dos 3 filmes é a temática da vingança, e sempre uma vingança bem crua, assim. Você vê a violência diferente, por exemplo, de um Tarantino, onde tem aquela violência alegórica que você dá risada e você sabe que aquilo ali é para diversão, e enfim, como um Kill Bill da vida. Aqui não, você sabe que o negócio é meio tenso. Você fica tenso do início ao fim. Eu tava ali atrás e eu observava, tinha gente que ficava se mexendo assim, meu Deus, o que vai acontecer? E ficava apreensivo. E o diretor quis isso. Eu pesquisei em algumas entrevistas que ele deu e era a intenção dele, era causar isso, né? Essa questão do suspense, essa questão... O filme é cheio de reviravoltas, você fica o tempo todo... Meu Deus, o que é que vai acontecer? A próxima coisa que vai acontecer? E toda vez quando acontece uma coisa surpreendente. E em entrevista, o próprio diretor, né, o Park Chan-wook, ele disse que bebeu muito do Hitchcock, que era uma grande influência para ele, era o Hitchcock. Acho que para todos, né? Hitchcock é um gênio, sim.
E ele disse que uma das principais influências era Hitchcock. E você não há uma referência tão clara nesse filme, mas você percebe que a maneira como ele constrói, criando todo o suspense, criando toda essa você não saber o que vai acontecer, é muito do Hitchcock. Tá? Tem muitos filmes do Hitchcock que tem essas reviravoltas. Eu lembro o próprio Psicose, que a protagonista morre na metade do filme e você fica assim, meu Deus, aí muda a protagonista. Então aqui tem muito disso. Você não sabe qual é o próximo plano. Você não sabe o que vai acontecer. E eu acho isso genial. Dos 3 filmes da trilogia da Vingança, esse é o meu favorito, junto com A Lei de Vingança, né, que são 3 filmes. O primeiro é o Mr. Vingança, de 2002, o Old Boy, de 2003, e o Lei de Vingança, de 2005. Né, fecha a trilogia da Vingança. Meu favorito é o Old Boy. Conheci o filme antes de ler o quadrinho, por isso que eu tenho um apreço maior pelo filme. Eu acho muito mais elaborado, muito mais aprofundado os personagens. A história é muito mais desenvolvida, apesar do quadrinho ter 8 volumes. Né? Então, aqui tem um aprofundamento muito grande de questões como incesto, como a própria vingança que permeia o filme todo. Você no início simpatiza muito com o Odessu, mas depois você vê que o que ele falou causou uma merda muito grande assim, para outras pessoas, e você começa a duvidar do vilão, do questionamento, e o antagonista, cara, que antagonista sensacional. Eu acho esse vilão muito bom, muito bem feito. As motivações dele, ele é um sádico, ele está presente em tudo, ele controla tudo, e eu acho uma maneira genial, assim, muito diferente do vilão do quadrinho, que tem uma motivação boba, que tem uma motivação... Você chega no final, você meio que fica decepcionado. E aqui não, aqui o personagem... Eu acho que o diretor do filme e roteirista, ele pegou aquela massa bruta e deu uma forma final bem legal ao filme, né, à história. Como é que eu posso falar? A maioria das cenas de violência aqui são torturas reais que o diretor... Ele não sofreu, né, mas ele conviveu na época da ditadura na Coreia. Ele soube de relatos de pessoas que sofriam esse tipo de tortura, cortar a língua, de arrancar o dente com um martelo. Então ele pegou todo esse... Embora não seja um filme político nesse sentido, ele aproveitou esses casos para poder trazer para o filme e deixar a questão da violência e da vingança bem mais crua. Na verdade ele pegou o esqueleto do mangá, acho que eles tinham os direitos, não sei especificamente, mas eu sei que ele não acompanhou. Ele não participou no processo de roteiro, por exemplo. Mas o mangá ele difere muito, George. Ele difere muito. Ele é basicamente só o mesmo escopo, assim. É um cara que fica preso durante um certo período e ele sai em busca de vingança. Se você for ver, as motivações são completamente diferentes, assim. E a maneira como é construído também. E como eu falei, o mangá tem muito mais personagens, tem histórias paralelas que vão se resolvendo até chegar no final. Então o diretor aqui, ele enxugou muito e acrescentou outros elementos bem mais violentos do que o mangá. A cena do corredor, por exemplo, que eu acho que é a melhor cena, na minha opinião, a melhor cena do filme, não tem no mangá. Foi tudo do diretor. Assim, a trilha, ele diz que todo o filme dele, ele escolhe, ele procura misturar uma música clássica, uma música erudita, com uma música mais dançante, assim. Na entrevista que eu vi, ele usava dançante, o termo. E ele ficava alternando esse processo. Ele via a cena, primeiro ele dizia que via sem som, e depois ia fazendo os enxertos de música a partir das imagens. Ele deixava as imagens irem primeiro, depois ele ia inserindo as músicas de acordo com o que ele achasse que ficasse legal. E ele disse que isso é em todos os filmes dele. Eu só assisti esses 3, mas ele disse que é um recurso que ele gosta de utilizar em todos os filmes. Acho que é um comentário um pouco sobre a quebra de expectativa também, que eu também assisti esse filme, assim, tem bastante isso, assim. E de imediato, quando o filme terminou, eu me lembrei, assim, não terminou não, mas
nos momentos que ele tá conversando com aquela mulher na neve, que é a mulher que vai hipnotizar ele, isso pra mim, essa cena me parece uma quebra de expectativa já, dessa cena inteira, assim. Eu tava esperando que o filme terminasse com ele arrasado, assim, sentindo um bosta naquele apartamento, e o filme terminaria ali. E aí acontece isso, na verdade ele tá narrando essa história pra uma mulher, enfim. E aí isso dá uma espécie de novo final pro filme, sabe? Eu tava esperando que o filme terminasse, mas ele meio que... Um final feliz, assim. Ele se esquece disso e pode ser feliz, entendeu? E aí, por causa disso, eu lembrei uma referência que eu lembrei foi o Brasil, do Terry Gilliam, que, tipo, no determinado momento do filme, ele é preso. O personagem principal ele é preso dentro daquele sistema péssimo, distópico e tal. E pessoas invadem o teto e resgatam ele. E aí, mas no final você descobre que na verdade é uma alucinação. Eu fiquei lembrando disso, assim. Mas E aí me veio essa coisa da quebra de expectativa. O final quebra muito a expectativa. Talvez, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Não sei se o filme ficaria mais interessante se terminasse com ele arrasado ou nada do tipo. A gente só sabe o que a gente viu. Então tem realmente essa quebra de expectativa muito grande. Durante o filme todo isso é construído. Eu fiquei lembrando muito assim fiquei agora com isso, assim, do Brasil, porque tipo, deve ter os 30 minutos finais do filme são apenas alucinação. E aí, tipo, esse filme também não toma tanto tempo, mas tipo, tem isso, né? A gente percebe indícios durante o filme todo que tem certos momentos que ele está alucinando. A questão das formigas, que a formiga sai do corpo dele, que ele começa a ficar meio paranoico. Mas aí ele vai se explicando, né? Que ele era dopado, que vinha a moça que hipnotizava ele, hipnotizou a filha dele. E tem toda essa explicação. O que eu digo desses últimos sinais na verdade, do Brasil, Terry Gilliam. Assim. Esse daí, esse que eu me refiro ao Brasil é porque esse segundo final, entende? Assim, que fica assim, desse... Na verdade, ele não termina ali fugido, arrasado, assim. Ele vai pra uma mulher que vai hipnotizar ele, vai ficar bem, vai esquecer, vai poder viver. E ele termina com a filha dele, né? Eu acho esse final mais desesperador ainda do que o final dele arrasado no prédio, porque pra mim, pelo menos, não fica claro se a hipnose funcionou ou não. E aí saber aquele riso dele, tipo, é o riso de funcionou ou não. Ou não. Tipo, E se tiver funcionado, ele não ia perceber. E se tiver funcionado, ele não ia perceber, porque ele disse que ele não vai lembrar. Vai se lembrar de nada. Mas mesmo assim ele ainda dá aquele sorriso, que é uma coisa que ele lembra o tempo todo. Né? E aí pra mim fica isso, será que funcionou? E ele tá rindo porque ele tá realmente bem, ou será que não funcionou e ele tá rindo também? Também acho que eu não considero o personagem o Odessu assim, um personagem normal. Eu acho que aqueles 15 anos ele deixou ele louco, sabe? Tipo, eu não vejo assim com tanta lógica que acho que 15 anos confinado dentro de um raciocínio. Sim, ele tentou se matar 2 vezes, assim, e tudo. Ele tá nem pra vida dele, tipo. E até mesmo ele se pergunta também no meio do filme, assim, tipo, se eu te matar agora, assim, vai acabar meu objetivo, tipo, minha vingança acabou, meu objetivo de vida acabou. E eu acho também ele é um personagem muito doido porque esse filme também acho que é feito pra sofrer mesmo, a gente que vai dar naquela de passa os seus pecados a sofrer, acho que a gente acho que ele vai também muito nessa. Que você também acha que essa do próprio sofrimento mesmo do cara é uma quebra de expectativa. Você pensa que que ele vai se vingar, que ele vai matar, que você vai ter esse alívio mesmo de ver o cara fazendo justiça, digamos assim, né? Mas isso não acontece. Eu acho muito interessante, pegando esse teu gancho, que tem a hora que ele tá no apartamento da Mido e ela tá no computador e ele fala sobre o Conde de Monte Cristo. E se você pegar a história do Conde de Monte Cristo, é uma história de vingança que tem um sucesso. O Edmond Dantès consegue se vingar e tem um final feliz. E esse filme ele desconstrói. Esse filme não é sobre isso. Não é sobre você ter a sua vingança e ter um final feliz. Tanto que o Odessu não teve a vingança, o antagonista teve.
E o final dele não foi, ele se matou. Então ele também não tinha mais motivo. Então eu acho que... Depois de você se vingar, Isso, justamente. Então, né, ele tem essa quebra de expectativa com essa história assim, do melodrama, né, do final feliz e tudo isso. Então aqui não tem isso.